A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o pastor Tadeu e estamos aqui para mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Acione o sininho e dê o seu like. Assista o vídeo até o final, pois o Senhor Jesus tem muito para falar com você. Serão 2 vídeos sobre o tema, assim peço que você assista os 2 vídeos para você ter o completo entendimento do assunto. Queridos, reporto a vocês mais uma vez, advertindo que precisamos estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo sem querer defender religião. Eu estudo e exponho o que a Bíblia diz e não o que as religiões diz. Portanto, o que a religião diz só tem valor para mim se for o que a Bíblia diz, senão eu descarto e sugiro que você também descarte. Assim como pode ser visto nos meus vídeos, não acredito nessa tal de trindade exposta pelas religiões, pois a Bíblia não diz em lugar nenhum existir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia afirma em inúmeras passagens que Deus é um e não uma trindade de Deus ou um Deus trino. Desse modo, eu acredito no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que Deus é um, e nós temos a possibilidade de entender e compreender que esse único Deus se manifestou em carne e nós sabemos ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Esse vídeo é o vídeo parte 1 e o título do vídeo é Jesus é o único e eterno Deus, o Todo-Poderoso. Jesus é o próprio Pai que criou todas as coisas. Assim, Jesus, Espírito, recebe o título de Pai e Jesus, homem, carne, recebe o título de Filho. Desse modo, a palavra Pai é designada ao Espírito do Deus Todo-Poderoso e a palavra Filha é designada ao homem, a saber, o Deus Todo-Poderoso manifestado em carne humana, o qual sabemos ser o Senhor Jesus Cristo. Inicio o vídeo fazendo uma pergunta. Você sabe quantas alianças notórias e de impacto Deus fez com o homem? A resposta é notórias e de impacto. Foram 7 alianças que Deus fez com o homem. Assim, 4 alianças eu irei passar de forma simples e rápida, abordarei onde encontrá-las para que você tenha conhecimento delas. Porém, 3 alianças serão a que servirão para o nosso estudo. E essas 3 alianças são a aliança da circuncisão, feita com Abraão, a aliança da lei, feita com o povo através de Moisés, que é o Antigo Testamento, a aliança feita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o Novo Testamento. A primeira aliança que o Senhor fez com o homem foi com Adão. Vemos que Adão quebrou essa aliança quando desobedeceu ao Senhor. Isso está lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículos 16 e 17. A segunda aliança que o Senhor Deus fez com o homem foi com Noé. Está em Gênesis capítulo 6, versículo 18, que diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Nesta segunda aliança que Deus fez com Noé, que está em Gênesis capítulo 6, versículo 18, eu vou abrir aqui um parênteses para que eu possa falar um pouquinho dela, pois essa aliança reflete lá no livro de Apocalipse e é muito interessante, pois o Senhor Jesus, ele irá guardar pessoas que não receberam o sinal da besta, né? Que não receberam a marca da besta, porém essas pessoas não foram salvas na vinda do Senhor Jesus Cristo, pois eles não tinham o nome escrito no livro da vida. Então eles não receberam a salvação, eles não foram glorificados na volta do Senhor Jesus Cristo, que são os salvos glorificados. Mas Jesus irá guardá-las para que elas vivam no milênio. Esses serão os salvos não glorificados que viverão no milênio, pois eles não aceitaram a marca da besta. E o Senhor Jesus vai poupar
estas pessoas vão passar a viver no milênio em forma carnal, no período dos 1000 anos, ou seja, no período do milênio. Assim como o Senhor Jesus poupou Noé e a sua família, o Senhor vai poupar também essas pessoas. Eu tenho um vídeo no canal, né, que fala sobre os 2 tipos de pessoas salvas, que são os salvos glorificados e os salvos não glorificados. Peço que você vá lá e assista esses vídeos. A terceira aliança que o Senhor fez foi com Abraão. Essa também já interessa o nosso assunto a ser tratado nesse vídeo, que é a aliança da circuncisão. A aliança da circuncisão ela vai estar em Gênesis capítulo 17, do versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: disse mais Deus a Abraão, tu porém guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. De todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Agora nós vamos para a quarta aliança que o Senhor fez. É a aliança que Deus fez com o povo no Sinai, através de Moisés. E ela foi marcada de uma forma diferente. Está no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, que diz assim: e agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vós serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Nessa aliança no Sinai com o povo, fica notório que foi pela primeira vez que o Senhor fez questão de que a aliança fosse celebrada de forma totalmente recíproca, ou seja, com a aceitação de ambas as partes. Assim, quando Deus revela a lei ao homem, ele manda que Moisés certifique de que o povo concordaria com o concerto que estava para ser firmado entre Deus e o seu povo. Está em Êxodo capítulo 24, versículos 7 e 8, que diz assim: e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Vejam que nessa aliança houve a utilização de sangue, já simbolizando a verdadeira e eterna aliança que o próprio Deus faria com o homem, se manifestando em carne e derramando sangue na cruz do Calvário. Assim, irmãos, nós podemos ver que através da aliança que o Senhor fez com o povo, através de Moisés, o Senhor demonstrou que iria governar os filhos de Israel por meio de lei, mandamentos, estatutos, decretos. E assim foram muitos anos o Senhor usando os profetas para ensinar os mandamentos e as suas leis e decretos ao seu povo. Nessa quarta aliança também foi mantido a circuncisão que Deus deu a Abraão. Ou seja, Deus preservou a aliança feita com Abraão também, pois a aliança com Abraão era por meio da circuncisão. Então guarde isso. Na quarta aliança, Deus preservou a terceira aliança feita com Abraão. E essa foi a quarta aliança que Deus fez com o homem. Na quarta aliança, como eu disse, foi passado para o homem Antigo Testamento. Lembre também que foi o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso que fez todas essas alianças que eu tenho relatado até agora com os homens. Quem falou com Moisés e instituiu a lei ou a antiga aliança ou o Antigo Testamento foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora nós vamos para a quinta aliança, que está em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 1 ao 10. Não vou me aprofundar nela, peço que você estude ela. E essa é uma aliança que Deus fez para com todos os homens, uma aliança de bênção, para os que forem obedientes ao Senhor e à sua lei,
aos seus mandamentos e aos seus estatutos. Nós vamos agora para a sexta aliança, que essa aliança foi feita com Davi. Ela está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 ao 16. Também não vou me aprofundar nesta aliança, mas eu quero dar uma passada rapidinha, porque desta aliança descende Cristo, né? O Senhor Jesus, homem, o Rei eterno. Então, na sexta aliança, a palavra de Deus proferida a Davi fala que não faltaria descendentes que reinassem sobre o trono de Davi. E o trono de Davi seria firme para sempre. E Deus cumpriu essa palavra ao se manifestar em carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o reino de Davi, na época do seu neto, isso está em 1 Reis capítulo 12, Deus dividiu o reino, mas ele manteve 2 tribos sobre o domínio da linhagem de Davi. E manteve também Jerusalém como a capital pertencente à linhagem de Davi. Assim, as promessas do Senhor a Davi em manter o seu trono, elas se cumprem definitivamente com o nascimento do Senhor Jesus, homem, Jesus, carne humana. Em Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 33, diz assim: conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Portanto, meus amados, quando nós lemos em Romanos capítulo 10, versículo 12, que vai dizer assim: portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Não há distinção entre judeus e gentios. Agora nós vamos passar para a sétima e atual aliança que Deus fez com os homens. Primeiro, eu quero passar para vocês que quem profetizou a sétima aliança de forma explícita foi o profeta Jeremias. O Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso usou o profeta Jeremias, e Jeremias profetizou a aliança concluída pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Vamos ler Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que o tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim, irmãos, Jeremias profetizou a nova aliança do Senhor Deus Todo-Poderoso com os homens. E esta nova aliança, ela é para toda a humanidade. A aliança que vivemos hoje é uma aliança eterna, sendo o Senhor Jesus Cristo, o Rei eterno, o Deus Todo-Poderoso. A sétima aliança, ela é a nova aliança pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o homem derramado na cruz do Calvário, manifestado em carne humana. Esta nova aliança em Cristo jamais pode ser anulada, pois o seu sangue puro, que é
poderoso para purificar as nossas vidas. No livro de Hebreus, capítulo 9, 14, diz assim: quanto mais ao sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E eu chamo a sua atenção, pois você deve ter observado que todas as outras alianças anteriores à sétima aliança, elas tinham sinais visíveis, como o jardim do Éden para Adão, o arco-íris para Noé, o cordeiro para Abraão, a arca da aliança para Israel, a obediência ao escrito na tábua da lei para gerar bênçãos, o trono para Davi e seus descendentes. Porém, a sétima aliança, que abordei agora por último, ela é pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo e é eterna, firmada nas maiores promessas do eterno Deus Todo-Poderoso para a humanidade. Portanto, irmãos, a sétima aliança, ela é uma aliança invisível, ela está no nosso íntimo. Nós aceitamos o Senhor Jesus de todo o nosso coração e a palavra de Deus garante a nós a salvação eterna. Assim, nesse vídeo foi abordado sobre as alianças do Senhor Deus Todo-Poderoso, ou seja, as alianças feitas pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso, o que criou todas as coisas. Esse é que fez as alianças com o homem. Não é o Filho de Deus que fez aliança com o homem, e sim o próprio Deus Todo-Poderoso. E é muito importante saber disso, já que as alianças foram feitas pelo Espírito do único Deus Todo-Poderoso, o qual sabemos hoje ser o Senhor Jesus Cristo. No próximo vídeo, creio que tudo ficará mais visível e você terá grande entendimento para compreender que Jesus é o único Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus é o próprio Pai que criou todas as coisas e que Jesus fez todas as alianças com o homem. Compreenderá também e saberá mais a separar carne de espírito, saber entender Jesus homem carne e Jesus espírito, o Deus Todo-Poderoso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Assista o vídeo quantas vezes forem necessárias para entender. Novamente peço para que você se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Já passamos de 1000 inscritos, amém, irmãos? Passamos de 1000 inscritos no canal. Que bênção do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu conto com a sua ajuda na divulgação do canal. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.